E amanhã pode ser um dia decisivo para o Bitcoin, porque vai ocorrer um evento que pode impactar todos os mercados. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão ocorrer, eventos geopolíticos que estão em andamento, e também vou atualizar a análise de sentimento, comentar a análise gráfica das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam em primeira mão. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo aí hoje, né? Bitcoin caindo de novo, mais um dia de queda. E aí, Tainan, será que agora já era? Bitcoin morreu de vez, tá? Bitcoin fechou com 3,5% de queda, mas na minha visão isso não muda nada, tá? Porque se a gente olhar aqui nos tempos gráficos menores, por exemplo, não dá para ver nenhum padrão gráfico muito claro. Aqui no gráfico de uma hora dá para forçar uma bandeira de baixa rompida para baixo, mas o alvo dela não está em nenhum ponto decisivo, tá? É o que eu disse ontem, pessoal. Para mim a situação continua a mesma, tá? O Bitcoin só vai formar um padrão gráfico aqui perigoso e vai dar um sinal de alerta sério para os investidores e para os traders se ele romper para baixo a região ali dos 60 mil dólares, tá? Como vocês já devem saber, e quem acompanha meu canal no YouTube deve ter visto eu falando ontem, que essa região dos 60 mil dólares é um suporte extremamente importante para o Bitcoin. Se ele romper isso daqui para baixo, meus amigos, ele vai formar o famoso topo duplo, ou também como algumas pessoas gostam de chamar, M de McDonald's, né? Que seria um padrão que indicaria queda, tá? O Bitcoin poderia ir lá para 51 mil dólares se esse padrão aqui fosse formado, e para isso ele tem que romper os 60 mil. Tainan, então você está dizendo que ele vai para 50 mil? Não, tá, o que eu estou dizendo é se ele romper os 60 mil. Por enquanto não aconteceu, tá? Na minha opinião, para romper, não basta ele ir lá em 59 mil. Ele teria que fechar um candle de força aqui, de preferência com uma sombra inferior pequena, pelo menos na região dos 58 mil dólares, tá? Então teria que ter uma demonstração de força do mercado aí rompendo isso para baixo. Se rompesse, provavelmente a gente veria o Bitcoin ali nos 50 mil dólares, até porque, meus amigos, o mercado está subindo há muito tempo, né? Quando o mercado está só subindo, sem parar, se a gente olhar aqui no gráfico, a impressão que dá é que desde 2023, desde janeiro de 2023, o Bitcoin está subindo sem parar, uma hora o mercado ele tende a corrigir, né? Se a gente olhar aqui desde o ano passado, desde fevereiro, desde janeiro de 2024 também o Bitcoin está subindo bastante. Uma hora o mercado corrige, tá, gente? Principalmente porque chega uma hora que depois de subir tanto, as pessoas tendem a realizar lucro se aparecer algum motivo, e a gente teve motivos aí nos últimos dias. Eu vou falar desses motivos, tá? Mas em termos de gráfico é isso, pessoal, não temos nada de novo no Bitcoin. Para mim, como eu disse nos últimos dias, para mim só vai acontecer algo relevante no Bitcoin se ele romper para baixo os 60 mil dólares ou se ele romper ele para cima os 73.800, tá? Se não acontecer isso, para mim o Bitcoin está em 65, 61 ou 72 mil dólares, é a mesma coisa. E para mim a principal queda dos mercados hoje, que está afetando o Bitcoin, que o Bitcoin acaba acompanhando o mercado americano, embora muitas pessoas insistam em dizer que não, né? Essas pessoas provavelmente não veem fatos, o Bitcoin acompanha muito. O que aconteceu hoje? Hoje a gente teve núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos e vendas no varejo nos Estados Unidos. E veio tudo acima da expectativa, tá? Vendas no varejo veio 0,7% de crescimento, enquanto esperado era 0,4%. Tá? Núcleo de vendas no varejo veio 1,1%, enquanto esperado era 0,5%. O que isso quer dizer, pessoal? Cai naquela narrativa que a gente tinha nos últimos dias, tá? Desde que na semana atrasada o PMI da China veio acima da expectativa, o PMI de Caixin veio bom, o mercado começou a olhar dados que mostram a economia indo bem como algo ruim, tá? Então, dados que mostram o mercado, que mostram a economia dos Estados Unidos, ou da China, ou da Europa indo bem, estão fazendo o mercado cair, tá? Aqui no caso, um dado dos Estados Unidos fez o mercado cair, na minha visão. Essa explicação, na minha visão, isso hoje pode estar impactando mais até do que esses rumores de guerra que existem, tá? Isso porque se a gente tem vendas no varejo crescendo mais do que esperado, mostra que a economia está aquecida. Se a economia está aquecida, a inflação parece que voltou a subir nos últimos meses, quer dizer que o Fed não vai poder cortar os juros tão cedo enquanto essa inflação não cessar, senão ele corre risco de cometer o mesmo erro que o Paul Volcker, que foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos nos anos 80 cometeu, né? A inflação começava a cair, eles iam e afrouxavam os juros, a inflação voltava a subir, e eles tinham que subir os juros de novo. E nisso foi uma década quase ali de recessão
nos Estados Unidos e no mundo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que a década de 80 no Brasil foi a década perdida, tá? O mundo estava em recessão, os juros nos Estados Unidos ficaram tão altos que acabou provocando aí uma fuga de capitais lá para os Estados Unidos. Países como o Brasil sofreram bastante aí com inflação, desvalorização da moeda e coisas do tipo, tá? Então, é a situação que a gente tem agora. O Fed não pode deixar isso aqui continuar. Ele vai ter que manter esses juros no mínimo aí, pelo menos junho, julho, tá? E o mercado já está precificando isso, né? E isso aqui só reforça essa precificação, essa possibilidade de os juros não cair tão cedo. Já tem gente discutindo aí até em subir mais os juros, tá? Isso ainda não é uma discussão que está no mercado como um todo, mas já tem discussões de não cortar juros em 2024, discussões de subir os juros, tá? Isso é péssimo para o Bitcoin, para as criptomoedas. E amanhã, meus amigos, a gente vai ter algo extremamente importante às 14h15 da tarde no horário de Brasília ou às 13h15 no horário da costa leste dos Estados Unidos. Esses dois homens vão se encontrar, tá? Esse aqui todo mundo já deve conhecer, o tal do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E esse outro aqui, eles falam que ele é o governador do Banco do Canadá, né? Ele é a mesma função do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados presidente do Banco Central do Canadá, tá? Então, presidente do Banco Central de dois países relevantes vão estar se encontrando amanhã e eles vão fazer um bate-papo ao vivo ali, tá? E, galera, é extremamente importante para o mercado o Jerome Powell falar nesse momento. O mercado está muito ansioso para ver o que ele vai falar, porque, como vocês já sabem, nas últimas semanas aí tivemos dados mostrando a inflação dos Estados Unidos acima da expectativa, terceiro mês consecutivo. Hoje tivemos um dado mostrando que a venda no varejo nos Estados Unidos está forte, a economia está aquecida, tá? E o mercado quer saber o que o Jerome Powell está achando disso tudo. Será que ele vai falar alguma coisa em não ter corte em setembro, que é quando o mercado espera cortar juros? Será que ele vai falar alguma coisa aí sobre esse cenário mais extremo de subida de juros, dos juros subirem mais do que já estão? A gente vai saber amanhã, tá? O mercado vai estar de olho em tudo que ele falar. O Banco Central do Canadá também é um banco central muito importante, então o mercado vai estar atento. Isso pode impactar o Bitcoin se ele tiver alguma fala dura, no sentido de falar, olha, talvez os juros não caiam esse ano. Se ele insinuar alguma coisa desse tipo, é algo que o mercado não está precificando. Então a gente poderia ter uma queda nas bolsas americanas, nos ativos de risco e, consequentemente, no Bitcoin e nas criptomoedas. Mas vamos supor que ele alivie o tom, né? Nos últimos dias o mercado está muito assustado, os investidores estão desfazendo de ativos de risco. Ele fala, não, talvez ainda seja possível em junho, talvez essa subida de inflação no início do ano de 2024 seja sazonal, né? Quem sabe ele fala isso de novo. Então, se ele fala isso, o mercado pode se sentir um pouco aliviado e os ativos de risco podem não cair, tá? Mas a gente vai ter que ver amanhã o que vai acontecer, o que vai sair nesse bate-papo para a gente ter uma noção de para onde o mercado pode ir. E hoje a gente segue ainda com aquela tensão do que aconteceu no sábado. Não sei se vocês estão lembrando, mas no sábado a gente teve um evento ali que assustou os mercados, né? Que eu me refiro ali ao ataque que o Irã fez, a retaliação que o Irã fez contra Israel ali na noite de sábado. E provavelmente vocês estão se lembrando que o Bitcoin caiu foi no sábado. A queda do Bitcoin no sábado foi forte e muito rápida, liquidou muita gente. Muitas pessoas dizem que não tem nada a ver a queda do Bitcoin no sábado com o evento que aconteceu lá em Israel, né? Mas eu não vejo outra explicação para aquela queda. Não tinha muita liquidez abaixo, não tinha um padrão gráfico ali indicando aquela queda. Tá? O mercado simplesmente caiu porque tomou um susto. Tá? Ativo de risco tende a reagir negativamente quando você tem um risco, seja ele geopolítico, econômico, macroeconômico ou um risco intrínseco do mercado de criptomoedas, e foi isso que aconteceu na minha visão, tá? Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, desde aquele evento, o medo do mundo agora é de Israel retalhar o Irã, dele atacar o Irã, e se ele faz isso, o que tende a acontecer? Se Israel ataca o Irã pode retalhar. O Irã já falou isso, tá? E o chefe do Estado-Maior de Israel hoje garantiu que vai ter uma resposta ao Irã, tá? Qual que vai ser essa resposta? Eu não sei, tá? Só que o Irã já disse, se eu não me engano, o ministro das Relações Exteriores do Irã hoje apareceu publicamente, ele disse que se Israel atacar, eles vão dar uma resposta rápida, tá? Não sei exatamente o que ele significa como uma resposta rápida, eu só sei o seguinte, galera. Isso tem risco de evoluir para uma guerra se Israel resolver atacar o Irã, tá? Isso tem risco de evoluir para uma guerra que pode acabar envolvendo os Estados Unidos. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos, o Joe Biden, já falou
com o Netanyahu, parece, por telefone, que os Estados Unidos não vão participar dessa retaliação contra o Irã, tá? Só que a questão é, imagina que, vamos lá, o Israel ataca o Irã, né? E vai lá, bombardeia alguma coisa no Irã, e o Irã fica revoltado e vai e joga mais míssil, e dessa vez míssil em uma quantidade muito maior do que o que foi no sábado, né? O que vai acontecer? Israel vai querer atacar de novo o Irã vai querer atacar de novo Israel. Um vai ficar jogando míssil no outro. Vai chegar uma hora que os Estados Unidos vai ter que entrar no meio, tá? Os Estados Unidos entrando no meio, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, o que poderia fazer o preço do petróleo disparar. Isso aí causaria inflação lá nos Estados Unidos, isso atrapalharia a reeleição do Joe Biden, inclusive, porque se o preço do petróleo sobe, o preço de tudo tende a subir, as pessoas tendem a ficar mais pobres, tá? Então, assim, a gente tem essa situação que está deixando o mundo tenso, o mercado está com muito medo do que Israel pode fazer, pode ser que ele não faça nada, tá? Pode ser que os Estados Unidos consigam convencer Israel a não retalhar, pode ser que às vezes ele faça uma retaliação ali, mas que não gere danos a ponto de o Irã querer fazer uma retaliação forte, tá? Eu não sei, eu só sei que esse é o medo do mercado agora, tá? O que Israel vai fazer? Será que ele vai fazer isso aí virar uma guerra? Eu não sei, tá? Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Eu espero que não aconteça isso, porque isso seria péssimo para o Bitcoin no curto prazo, tá? Lembrando que a tendência do Bitcoin no longo prazo é de alta, mas isso poderia fazer o Bitcoin, várias altcoins se desvalorizarem aí em questão de dias, tá? Em questão de semanas, poderíamos ter preços mais baixos, o que poderia ser bom para quem quer comprar, seguindo aquela máxima da economia, dos mercados, compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, tá? Seria um momento bom para comprar, mas eu não sei até que ponto aí esse evento poderia ter efeitos positivos aí de curto prazo para o Bitcoin, tá? Então segue o alerta. Na análise de sentimento a gente tem uma situação aí que só piora para o Bitcoin, né? O Open Interest está cada vez mais baixo, tá? Desde aquele evento de sábado que muitas pessoas falam que não, o Bitcoin não teve relação com esse evento do Irã. O Bitcoin caiu porque, galera, não tinha muita liquidez. O Open Interest já estava baixo, tá? O Bitcoin foi lá e caiu. E a gente não tinha o long short ratio tão alto, né? Então, assim, o Bitcoin foi lá e caiu, pegou aquela liquidez, agora está com menos liquidez no mercado, que tende a deixar o mercado mais imprevisível, tá? Geralmente, quando você tem menos liquidez, qualquer movimento um pouco, que muitas vezes não geraria um impacto no mercado anteriormente, tende a gerar mais, tá? Então, isso aqui não é bom, porque se, por exemplo, acontece alguma coisa e, né, esse ataque aí se concretiza, isso vira um problema maior, Bitcoin poderia cair muito rápido, tá? Porque não teria liquidez. Então, isso aqui não é um sinal bom, essa baixa liquidez aqui. O long short ratio agora está acima de 2, galera. O que mostra que, da liquidez que tem no mercado, a maioria das posições que estão em abertas agora, pelo menos dentro da Binance Futures, são de pessoas que estão apostando na alta, tá? Então, se isso está acontecendo, para as baleias seria mais lucrativo se o Bitcoin caísse. Só que a situação é tão confusa, né? Porque o TRDR está falando uma coisa, temos mais pessoas apostando na alta, mas quando a gente vai aqui para o High Block, né, para o indicador de Liquidation Rich Map, a gente vê o seguinte, o ponto que tem mais liquidez no Bitcoin é lá nos $72.900, tá? Então, se a gente fosse considerar esse indicador ao pé da letra, ele estaria indicando alta. Então, assim, a gente tem uma grande divergência aí em toda essa situação. Um indicador de sentimento fala de queda, outro fala de alta, mas uma coisa em comum que os dois mostram é pouca liquidez em volta, tá? Pouca liquidez acima e pouca liquidez abaixo. Então, assim, não justifica muito para as baleias, por exemplo, fazer o Bitcoin ir lá para $72.000 agora. Não tem tanta liquidez lá, pelo menos o que o mapa de calor mostra, a ponto de valer a pena eles jogarem o Bitcoin lá, tá? Então, a gente caiu num impasse aqui para o Bitcoin. E a situação ela é bem pior ainda para as altcoins, né? As altcoins, muitas delas estão com o gráfico indicando mais queda. É o caso da Ethereum, tá? A Ethereum rompeu para baixo uma bandeira de baixa nos últimos dias com alvo lá na região de aproximadamente $2.550. Então a Ethereum pode cair mais, agora está em 3.070 e o gráfico está dizendo, está gritando o gráfico, né? Que a Ethereum pode cair mais, tá? Então não tá legal isso daqui. Outra criptomoeda aí que o pessoal sempre me pede para falar dela, tá? ADA Cardano, queridinha de muitos aí no mercado de criptomoedas. E, galera, a ADA Cardano, ela tá na beira do precipício, tá? Se ela perder esse suporte da região dos 44 centavos de dólar, que vem segurando nos últimos dias, mas se ela perder, meus amigos, o alvo para Cardano tá lá nos 28 centavos de dólar, tá? Então a gente pode ver a Cardano
caindo bastante aí nos próximos dias se ela perder esse ponto. Então, quem está posicionado em Cardano ou quer abrir uma posição em Cardano deve ficar de olho nisso daqui, tá? Outra criptomoeda aí que todo mundo sempre pede para falar dela, Solana, pessoal. Solana bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha avisado nos últimos dias. Por enquanto, a gente não tem padrões gráficos novos aí, tá? Mas vale a pena ficar atento que no gráfico de 1 hora até dá para desenhar aqui uma possível bandeira de baixa sendo rompida para baixo, mas ela não tem um alvo muito baixo não, tá? Mas a questão da Solana aqui agora é o seguinte, ela está no suporte. Se ela perder esse suporte, o próximo está lá na região dos... O próximo suporte forte mesmo para a Solana está lá na região dos $82, tá? Então, não seria bom se a Solana caísse aí mais nos próximos dias. Ela poderia se desvalorizar bastante. Então, tem que falar aqui também da BNB que rompeu para baixo uma cunha ascendente nos últimos dias, né? E o alvo para a BNB está ali na região dos $454, tá? Então, BNB pode cair mais. Matic, temos que atualizar aqui a situação dessa criptomoeda também, tá? A situação da Matic está um pouco parecida com a da Solana. Chegou no alvo do padrão gráfico que ela rompeu para baixo, né? E está numa região de suporte. Se perder esse suporte, que o próximo suporte mais importante para a Matic está ali na região dos 50 centavos de dólar, tá? Então, vamos ficar de olho aí na Matic. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, além da Matic, deixa eu ver aqui qual delas, a XRP, tá? A XRP é uma criptomoeda aí de grande market cap, né? Ela tem uma participação grande aí no valor de mercado das criptomoedas, tá? A XRP, vamos ver aqui, XRP USDT. E aqui no gráfico da XRP tá difícil, galera. A XRP tá numa região de suporte aqui, tá? Eu não consigo ver padrão. O que eu consigo ver, ela tá na região de suporte, região ali dos 50, 49 centavos de dólar. E se ela perder para baixo esse suporte aqui, a gente poderia fazer uma projeção bem grosseira, né? Não baseada em um padrão, mas no tamanho do movimento que o mercado fez para cima, com alvo ali na região de aproximadamente 33 centavos de dólar, tá? Então, se o mercado perder as estribeiras nos próximos dias, acredito que principalmente se o Bitcoin perder o suporte ali dos 60 mil dólares, provavelmente a gente veria aí XRP a 33 centavos de dólar, tá? Temos que atualizar aqui também a situação de algumas moedas aí que eu falei nos últimos dias. GRT, né? GRT também, eu já comentei que eu não estou mais posicionado nela, né? Ela também está numa região de suporte aí que ela não pode perder. Se ela perder o próximo suporte importante para ela, está lá na região dos 16 centavos de dólar, tá? Não pode perder os 22, 20 centavos de dólar. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, FTM, pessoal. FTM tinha rompido um padrão aí nos últimos dias, né? No caso, um ombro, cabeça, ombro, o alvo para FTM segue na região dos 44 centavos de dólar, tá? Então a FTM pode cair aí nos próximos dias. Outra criptomoeda que eu sempre comentei aqui, né? E tenho que atualizar aqui de vez em quando sobre ela, é a Jasmine. Pessoal, Jasmine, ela está lutando ali para se manter dentro daquele triângulo ascendente, tá? Que a Jasmine está se segurando bem, mas uma hora ela pode acabar não resistindo, tá? Se a Jasmine perder a região de suporte ali dos 15 centavos de dólar, pode dar tchau para essa alta dela, tá? Se isso acontecer, ela vai formar um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, com alvo na região dos 9 centavos, tá? Então fiquem de olho, porque a Jasmine sim está conseguindo segurar, mas pode chegar um momento em que ela não consiga mais, tá? E galera, no mais é isso, né? XRD aqui, Radix, segue na mesma, tá? Tá indo buscar o alvo lá na região dos 4 centavos, daquele ombro, cabeça, ombro que ela havia feito aí nos últimos dias. No geral, pessoal, o que eu tô vendo aqui é Bitcoin tá em um cenário de dúvida, tá? Só vai piorar aqui se ele perder os 60 mil dólares, aí a situação fica séria. E as altcoins em geral estão dando sinais de que a queda delas ainda não acabou, que tem potencial para cair mais um pouco. Beleza? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube. Sigam o canal no Telegram, porque lá as informações chegam rápido. Desejo a todos um excelente final de segunda-feira, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!